Então, pessoal, começando o nosso PET 7, a gente vai estudar nesse PET sobre a nossa visão, a visão humana, como que ela funciona, o que tem no nosso corpo que vai fazer a gente conseguir enxergar e codificar, entender, interpretar isso que chega através dos nossos olhos. Para começar, então, nós vamos entender isso, o que que é a visão, como que ela funciona, o que que tem no nosso corpo que vai fazer a gente enxergar, para no decorrer do PET a gente entender mais também sobre os problemas de visão, como que eles são corrigidos, como que a gente vê as cores, é um pouco de tudo que a gente vai ver aqui. Então, para começar, a gente tem que entender que a visão, o nosso enxergar, ele envolve muito mais do que simplesmente a luz que chega no nosso olho. A gente, para enxergar, precisa de luz, lógico, né? Tanto que se caso a gente está num ambiente escuro, a gente não consegue enxergar justamente por isso. Mas não é somente a luz entrar no olho e acabou. Daí tem toda a comunicação que os nossos olhos fazem com o cérebro, a interpretação que o cérebro dá para aquilo que a gente está enxergando e a gente conseguir saber, por exemplo, que aqui você está olhando para uma videoaula, segurando às vezes um celular ou assistindo um computador, numa televisão, com um caderno do lado. Tudo isso que você está enxergando agora, você entender que ambiente é esse, que objetos são esses, envolve toda a questão da luz chegando no olho e, mais do que isso, a interpretação do cérebro para isso que você está enxergando. Porque o cérebro tem que ver, entender, recorrer na memória, todo um processo muito maior do que simplesmente o olho funcionando. E lógico, o olho é muito importante porque ele é o começo desse processo da visão. Então, vamos falar sobre ele, que é o órgão que vai conseguir captar a luz e dar início ao nosso processo do nosso enxergar. O olho, pessoal, é um órgão complexo, ele não somente é uma bolota que está aqui. Existem muitas coisas que vão compor esse olho, muitas partes, cada uma que faz uma coisa para garantir que a gente consiga enxergar. Ele é sustentado por vários músculos em volta dele, ele é preso por muitos músculos que vai fazer a gente mexer o olho para um lado e para o outro, para cima e para baixo. A acomodação da lente, né, que está lá dentro para a luz poder chegar certinho. São muitos músculos que vão deixar o olho preso aqui nas órbitas e poder se movimentar. Mexer para lá e para cá, a pálpebra subir e descer, por causa desses músculos que vão fazer tudo isso. E ele tem muitas partes externas e internas que a gente vai ver uma a uma a partir de agora. Do lado de fora, a gente tem aqui a nossa sobrancelha, que embora não é parte do olho, mas ela tem uma importância muito grande, que ela ajuda a proteger o olho, porque aqui, tipo, suor, sujeira, os pelos da sobrancelha ajuda a segurar. Mesma coisa a nossa pálpebra, essa pelinha que fica aqui em cima do olho, ela no abrir e fechar, ela ajuda a umedecer o olho, a não ressecar. Tanto que se a gente ficar com o olho arregalado um tempo, você vê que o olho fica estranho, ressecado. Os cílios, esses pelinhos também ajudam a não deixar sujeira entrar lá dentro do olho. Agora falando do olho em si. Essa parte branca que a gente tem no nosso olho em volta, que a gente chama ela de esclerótica. Ela é uma parte que está em volta de todo o olho, até da parte que está aqui dentro da nossa cabeça. E é nela que vai ter os vasos sanguíneos, os nervos, muita da estrutura que dá uma estrutura bonitinha para o olho e o alimento, levar o sangue com os nutrientes para toda a parte do olho está nessa esclerótica. A íris, que é a parte colorida do nosso olho, né? Castanho, azul, verde, preto, tem gente com cada um tem sua cor de olho. Essa parte colorida que a gente chama de íris. A íris ela é uma estrutura musculosa que abre e fecha a pupila, que é esse pontinho preto que a gente tem bem no meio do olho. A pupila, pessoal, ela é nada mais do que um buraco por onde a luz vai entrar. Então aqui você tem um buraco dentro do seu olho que é ali que a luz vai entrar. É como se fosse tipo uma câmera fotográfica, aquela parte lá de fora, onde vai começar toda a produção da foto, aqui a produção do enxergar. Então, íris é musculosa, ela permite que a pupila abra e feche, aumente e diminua de tamanho, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora vamos falar um pouco do nosso olho por dentro. Então vamos começar a vir de fora para dentro, todo o trajeto que a luz faz. De lado a gente tem o olho aqui, se a gente pegar um olho e cortar ele no meio. Por fora, recobrindo toda a esclerótica ali, aquela parte branca, a gente vai ter por fora a córnea.
A córnea é uma membrana que vai ajudar na proteção do olho, tipo, vai embalar ele bonitinho e ajudar no enxergar, que quando a luz passa por ela, a gente vai ver que a luz vai passando por cada pedaço do olho, ela vai sofrendo pequenos desvios. Se ela vinha retinha, ela vai entortando, 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 para poder chegar no fundo do olho, enxergando bonitinho e permitir que a gente forme a imagem. Então, tanto que uma pessoa, por exemplo, que às vezes precisa fazer transplante de córnea, porque a córnea, se ela der algum problema ali, a pessoa não vai enxergar direito. Problema de catarata, é uma membrana que vai aparecer aqui em cima da córnea que precisa ser retirada. Então a luz está vindo, está vindo, está vindo, vou pegar aqui para a gente desenhar. A luz está vindo, atravessa a córnea, essa membrana. Aí depois ela entra nesse espaço aqui, que vai estar com um líquido que a gente chama de humor aquoso. É um líquido que vai hidratar tanto a córnea quanto a íris e a pupila. Então a luz continua vindo, 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 chega aqui na pupila, o buraquinho o pretinho lá do olho. A pupila, pessoal, é a porta de entrada para a luz nos nossos olhos. A gente tem que sempre lembrar, a gente só enxerga por causa da luz. A luz bate nos objetos, ela é refletida e chega aos nossos olhos. Por isso que a gente está conseguindo enxergar. A luz da tela que você está me enxergando aí, está saindo da sua tela e vindo para os seus olhos. Tanto que se você, por exemplo, tampar a tela, você não consegue me enxergar justamente porque a luz não sai dela para chegar até os seus olhos e poder formar a visão. E a pupila, pessoal, ela tem uma característica bem engraçada que ela aumenta e diminui de tamanho. Eu comentei isso rapidinho quando a gente falou sobre o sistema nervoso algumas semanas atrás. Como é ela que vai fazer a luz, o caminho, a porta por onde a luz vai entrar, então se você está num local muito iluminado, muito claro, tipo você está no sol, na rua, com o sol aberto, aquele sol super quente, sem nenhuma sombra, nada, nada, então a tua pupila fica pequenininha. Vai entrar o mínimo de luz possível, porque se entrar muita luz machuca o fundo do olho. Tanto se você, por exemplo, olhar direto para o sol, você vê que dói, que incomoda a visão, porque entra muita luz e essa luz em excesso acaba machucando. Então, se você está num ambiente muito iluminado, a pupila contrai, ela fica pequenininha. Mas se você sai dali e vai para um lugar escuro, a pupila aumenta de tamanho na hora. Porque como você está num local escuro, o seu olho precisa captar o máximo de luz possível para que você consiga enxergar. Então ela aumenta de tamanho para tentar que qualquer luz, que a luz está pulando, andando, sendo refletida tudo quanto é lado, ela entrar nos seus olhos e você conseguir formar uma imagem. Tanto, por exemplo, você está num local, às vezes, sei lá, você está na sala da tua casa, você entra no teu quarto, fecha a porta e apaga a luz. Tá aquele escuridão. Com o tempo você parece que começa a ver sombra dos móveis, uma sombra aqui e ali. É justamente por causa disso. A pupila dilata, ela aumenta. Então o pouco de luz que chega, às vezes, da sua janela que está fechada, das frestas da porta, isso vai entrando e você vai conseguir ver algumas sombras. Então a pupila ela tem essa função de ser a porta de entrada da luz, o orifício, o buraco por onde a luz entra nos seus olhos, e ela tem a capacidade de se dilatar e contrair, aumentar e diminuir de tamanho de acordo com a intensidade da luz. Muita luz ela fica pequenininha, pouca luz ela aumenta. Então agora vamos seguir o caminho da luz. A gente parou na pupila, a luz entrou no seu olho. Ela vai chegar numa estrutura que a gente chama de cristalino. Esse é o nome antigo. Hoje se chama lente, porque ela funciona como a lente de um óculos. Geralmente quando a pessoa vai ter que pôr o óculos, a lente de contato, né? Essa estrutura serve para desviar a luz e garantir a formação da imagem. A lente, o antigo cristalino, o nome mudou, né? Antigamente chamado de cristalino, ele é uma lente. Ela não é feita de vidro, lógico, ela é feita de um material, um tecido, mas translúcido a gente chama, onde a luz consegue atravessar, mas sofre pequenos desvios para conseguir formar a imagem. Ela é presa por vários músculos e ligamentos que a gente está vendo aqui e aqui. Quando a pessoa às vezes vai ficando mais de idade, que já não consegue enxergar direito, justamente esses músculos vão perdendo a força. Aí dá o que chama de vista cansada, o cristalino não consegue se acomodar direito. Então a luz atravessa esse cristalino e vai sofrer os seus desvios. Aí então ela entrou no olho, estamos dentro do nosso olho. Essa estrutura interna aqui grandona a gente chama, ela é tipo uma cavidade, né? Um buraco, não um buraco, mas um ambiente ali, uma cavidade
recoberta por um material mais gelatinoso que a gente chama de humor vítreo. Esse líquido ele vai servir para nutrir o olho, levar nutrientes, proteger, ajudar que não resseque e garantir um ambiente para a luz seguir o seu caminho. Então a luz vai vindo, até chegar aqui no final. Essa estrutura aqui do final a gente chama de retina. É na retina que as imagens são formadas. Então, no nosso olho, a luz entra pela pupila, ela atravessa a córnea, entra pela pupila, atravessa o cristalino, a lente, vai lá para o fundo do olho até chegar na retina. É nessa retina que a gente finalmente vai começar a enxergar, embora ainda não vemos ainda. A retina ela tem umas células, a gente vai falar logo adiante, que conseguem captar luz e cor. Então a luz bate aqui na retina, estimula essa parte do nosso olho a perceber a informação que a luz está trazendo. A luz bate no objeto, reflete aquilo, chega na gente essa informação e com isso essas células da retina percebem o que é. Elas perceberam. Elas pegam isso, convertem esse sinal luminoso em impulso elétrico que vai pegar o nervo óptico e chegar no cérebro. Então o funcionamento do nosso olho é isso. A luz tem que entrar no olho, passar pela córnea, ou a pupila, o cristalino, atravessar todo o olho e bater na retina. Chegou na retina, a retina consegue perceber o que a luz está trazendo, aquilo que está no ambiente, chega nos nossos olhos, ela pega esse estímulo que a luz trouxe, põe dentro do nervo e o nervo manda aqui para o cérebro. Chega no cérebro, a gente vai então codificar essa imagem, saber o que ela está trazendo. Às vezes vai recorrer na memória, por exemplo, se você está chegando em casa e vê sua mãe, então o cérebro fala, eu conheço essa mulher, ela é minha mãe. Então o cérebro ele interpreta a informação que o olho captou e aí finalmente a gente consegue enxergar. Então eu trabalho o conjunto de tudo isso aqui, mais a ação do cérebro para fazer a gente enxergar. Então vamos voltar aqui como funciona a visão. A luz, pessoal, ela reflete nas coisas. Imagina aí você está no seu quarto e você está olhando ali para, sei lá, para o seu guarda-roupa. A luz está chegando pela janela, ela bate no seu guarda-roupa e reflete. E fica tipo, vamos imaginar a luz ricocheteando por todo o seu quarto. A luz fica batendo isso. Então quando ela reflete a luz, ela carrega essa informação da forma do seu guarda-roupa. Porque ela bateu ali e veio, bateu ali e veio. Então entra no seu olho. Atravessa lá a córnea, entra pela pupila, passa pela lente, pelo cristalino e chega no final aqui na sua retina, onde ela recebe a luz e aquilo que a luz está trazendo, a imagem que formou. É igual, por exemplo, tirar uma foto. O funcionamento de uma câmera é igual ao funcionamento do nosso olho, mais ou menos. Você vai e tira uma foto. A câmera, ali vão pegar no seu celular. A câmera do celular, se você olhar, você vê que ela tem muitas coisinhas lá dentro. Ali você vai ter a lente, que vai ser tipo cristalino, que por onde a luz passa sofre desvios. Tá vendo que a luz aqui diminuiu de tamanho e depois aumentou? A luz sofre desvios do seu caminho para poder formar a imagem. Ali você tem tudo como eu posso dizer, a pupila, que seria aquilo que faz a foto bater. Chegou na retina, é como se fosse a parte da programação do celular que capta a imagem, que forma a foto. Então você vê que, gente, o nosso olho está captando o nosso ambiente, o que a luz bate e traz. Entra no nosso olho, é na retina que tipo bate a foto. O corpo vê o que está chegando e manda para o cérebro poder interpretar e saber o que é aquilo que você está vendo, o que está formando, o que está acontecendo. E outra coisa muito interessante que o nosso cérebro faz. A gente, pessoal, no fundo do olho, formam imagens de cabeça para baixo. O que acontece? Imagina que esse rapaz aqui está na rua, né? Aqui a gente tem o sol, a fonte de luz. Beleza, você está vendo esse rapaz aqui mexendo no celular na rua. A luz do sol bate no rapaz e é refletida. Bate, é refletida. Bate, é refletida. E se espalha para todo mundo.
Aqui você vê um raio de luz, esse de azulzinho, aqui você vê outro. Só que são vários raios de luz. Só que a gente sempre coloca um 2, porque as imagens se formam quando pelo menos 2 raios de luz se cruzam para poder formar isso. Então você vê um raio de luz vai entrando, 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 ele sofre um desviozinho aqui. Ele entra na diagonal, então o raio de luz que ilumina a cabeça do rapazinho vai vir na parte de baixo do seu olho. O raio de luz que bateu no pé do rapaz e que levou para o seu olho, aqui no cristalino ele sofre um desvio. Então ele bate lá na parte de cima do seu olho. Então no fundo do olho, lá na retina, a gente forma imagens de cabeça para baixo. Mas você me pergunta, eu não enxergo nada de cabeça para baixo. Por quê? Quando as informações saem aqui pelo nervo óptico e chegam no nosso cérebro, o cérebro coloca a imagem do jeito certo. Ele consegue entender que que a imagem foi formada invertida, que é o termo certo que se fala. Ela está invertida, ele desinverte, e ela coloca o rapaz de cabeça para cima e a gente enxerga normalmente. Se alguma pessoa tiver problema na área da visão que faz esse movimento, ela vai enxergar de cabeça para baixo. Tipo, ela vai estar ali, o teto vai estar embaixo, o chão vai estar em cima, vai ser uma coisa muito estranha. Então o cérebro ele faz o que eu falei no começo, o olho não é só o olho que faz enxergar. Tem toda a ação do nosso cérebro que vai pegar essa imagem, colocá-la do jeito certo e entender o que está acontecendo. E no nosso olho, pessoal, a gente tem dois tipos de células lá na nossa retina que vão ser tipo os grandes responsáveis por sim fazer a gente enxergar, que são os cones e os bastonetes. Elas recebem esse nome porque é o formato delas. O cone ela tem o formato de um cone, aquele da geometria, né? Parece aquele chapéuzinho de festa. E o bastonete parece um bastãozinho, essa aqui que é mais retinha. São dois tipos de células que estão na retina e conectadas diretamente com o sistema nervoso, com os neurônios que vão formar os nervos que levam até o cérebro. O bastonete ele percebe luz. Então é ele que vai perceber se está no ambiente claro, se você está no ambiente escuro, pegar a informação que a luz está trazendo para o seu olho formar a imagem. Mas o bastonete não te dá cor. O bastonete só forma a imagem em preto e branco. O que faz a pessoa enxergar com cores são os cones. Ele que faz a gente enxergar cor. Existem os cones que captam a cor verde, os cones que captam a cor vermelha e os cones que captam a cor azul. São essas três cores. Ah, tá, mas eu enxergo cores diferentes. Eu enxergo rosa, eu enxergo amarelo, eu enxergo roxo. Porque essas cores se misturam. E na mistura dessas cores, do verde, do vermelho e do azul, a gente tem todo o resto. Então são essas duas células que vão formar a nossa imagem lá na nossa retina. A nossa retina é inteira cheia delas. Porque o bastonete percebe a luz e isso é a imagem, só que preto e branco. O cone te dá a visão a cores. Tanto que uma pessoa que é daltônica, ela não consegue enxergar certas cores, ou às vezes até uma visão preta e branca, ela tem problema nos cones. Vai faltar um ou outro tipo de cone, ou às vezes ela não tem nenhum, então ela enxerga só preto e branco, porque é justamente essa célula que faz a gente enxergar em cores. Certo, pessoal? Então, a visão é tranquila. O que a gente tem que sempre guardar é o caminho que a luz faz dentro do nosso olho para poder fazer a gente enxergar. Vamos lembrar, ela entra no olho, passa pela córnea, uma membrana que está de fora, entra pela pupila, o buraquinho, esse pretinho do olho, e vai indo. Ela passa por uma lente, que é o cristalino, é um nome antigo, hoje em dia ele é chamado só de lente. O cristalino ali existe a refração da luz, é um desviozinho que a luz chega. Ela vai seguindo por dentro do nosso olho até chegar no fundo dele, que é a retina. Nessa retina a imagem está invertida, ela está de cabeça para baixo. E a luz vai estimular dois tipos de células, os cones e os bastonetes. O bastonete forma a imagem, só que preto e branco, porque ele só percebe a luz. O cone já percebe a cor, então com isso a gente consegue enxergar em cores. Mas para a gente enxergar em cores, enfim, depende do cérebro. No fundo da retina sai o nervo óptico, que vai lá no nosso cérebro, onde o cérebro vai captar esse estímulo que chegou no nosso olho e vai interpretar ele. Ele vai colocar a imagem do jeito certo, lembra que ela estava invertida? Coloca ela do jeito certo, monta as cores, monta a imagem que você está vendo bonitinha, e com isso você consegue enxergar.
Então, é uma ação, o enxergar, a visão, é uma ação conjunta do olho, que capta o estímulo luminoso, e do cérebro, que interpreta tudo isso. Entendido? Então, se está entendido, vamos fazer as nossas atividades. Número 1. Os olhos humanos são estruturas importantes, pois garantem a captação das imagens. Quais são as principais partes do olho humano? Então, só olhar no desenho, volta aí no slide, no vídeo ou no PET, só escrever o nome das partes do olho. Número 2. Qual a estrutura do olho humano indica corretamente qual a estrutura do corpo humano? Qual a estrutura do olho humano se caracteriza por ser uma abertura pela qual a luz entra? Qual é o nome do buraco, do orifício, esse pretinho do olho, que é por onde a luz entra? Só colocar o nome dele aí. Número 3. O que ocorre com as pupilas na presença de luz e na ausência de luz? Eu falei, né? Quando a gente está num lugar bem iluminado, elas ficam de um jeito. Quando a gente já está num local escuro, elas ficam de outro jeito. Até vocês conseguem fazer esse experimento facinho, tipo no espelho do banheiro. Você entra no banheiro, tipo a luz acesa. Sim, tem que ser de dia. Sim, às vezes não tão iluminado o banheiro, mas para você conseguir perceber. Você olha o seu olho como tá. Se acende a luz, você vai ver que a pupila ficou de um jeito. Se apaga, você vê que ela fica de outro. Então é um negocinho legal de se fazer. Então vamos falar nessa questão. Como que a pupila fica na luz e como que ela fica no escuro. E a número 4. Os fotorreceptores são aquelas células lá na retina, né, que os cones, os bastonetes, né, que vão captar a luz e as cores, são células especializadas na captação de luz que estão localizadas em qual parte do olho humano. Então, em qual parte do olho a gente acha os cones e os bastonetes. Certo, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida sabe que é só me chamar. E não deixe de fazer as atividades. Até mais!